Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. A igreja celebra hoje o Santíssimo Corpo e o Sangue de Cristo. Dia de adorarmos Jesus sacramentado. Aqui vocês estamos juntos fazendo esse apostolado, rezando a liturgia da palavra todos os dias. Esse grande presente do Concílio Vaticano II. Por isso, se inscreva aqui embaixo, peça a sua oração e eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, somos convidados a pedir a Ele a sua graça santíssima. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao Teu louvor e ao Teu servir. Hoje rezaremos no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 12 a 3, versículo de 14 a 16. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome, alimentando-te com maná que tu nem teus pais conheceis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueça do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões, e uma terra árida, sem água nenhuma. Foi Ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsoral 147. Glorifica, ó Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica, ó Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores a teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 17. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência: eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus das multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu, e comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Jesus falou hoje, o pão que eu darei é a minha carne. O grande sacrifício da missa. A grande ação de graça é quando o pastor, na celebração, apresenta a Assembleia e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós ao Pai. Esse momento é um momento sublime. O seu amém tem que ser um amém longo, feliz, porque é o próprio Deus que se faz presença. Nesse amém está o louvor de tudo que eu e você já passamos e Deus nos resgatou. A igreja celebra hoje o corpo de Cristo no Santíssimo Sacramento. Celebramos esse momento bonito toda quinta-feira após o domingo da Trindade Santa. Deuteronômio hoje, no capítulo hoje, Moisés vai falar, fazer uma rememória para o povo, para lembrar da caminhada que Deus tinha conduzido ao longo todo aquele período. E diz Moisés: Deus nos alimentou com maná, com pão descido do céu. Ninguém sabia nem conhecia. E por que Deus fez isso, Diácono? Deus fez isso para mostrar que não só de pão vive o homem, mas da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Ele que nos alimenta, meu irmão, minha irmã. Ninguém conhecia o maná, e foi do céu que veio esse pão. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo vai dizer: o cálice que é abençoado é a comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. É como diz o Salmo 147, glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Olha, pessoal, nós como católicos vivemos a Eucaristia. As pastorais e movimentos da nossa igreja, elas são válidas, mas só pode ter validade se ela for direcionada para a celebração da Santa Missa. Hoje João, no capítulo 6, vai falar para mim e para você: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E eles não questionavam porque não entendiam. Sabe por que não entendia? Porque a Eucaristia é uma pessoa. Muitas vezes nós comungamos o sacramento, mas nós não comungamos a palavra. Não vivemos a palavra no nosso dia a dia. Quando o celebrante está proclamando, quando alguém está proclamando, você está lendo no papel. A catequese não é naquele momento da missa, não. Ali é para você celebrar. É o corpo de Cristo que vem até mim e você. É Jesus que entra em comunhão comigo e com você. Ô diácono, e como é que eu devo receber o corpo de Cristo na comunhão? O pessoal vai com a mão pensando, não, coloca a sua mão. O ministro coloca na sua mão. Aí a Eucaristia, você com a sua mão, na mão do coração, você pega a mão, pega ela na sua mão e comunga, coloca dentro de você. Que presente precioso. Eu digo amém. Corpo de Cristo, amém. Um amém da certeza. Um amém que eu assumo ser corpo de Deus. Que eu assumo ser pão de amor. Jesus, o alimento divino que desceu do céu. Então eu e você precisamos do pão material? Sim, mas também precisamos do pão espiritual. Mas só pode ser o pão espiritual descido do céu, mandado por Deus. Eu preciso estar em comunhão com a palavra que se fez carne no ventre de Maria. Antes de ser Eucaristia, ele era a palavra. Esta comunhão, meu irmão, minha irmã, com Jesus, que nós temos em seu senhorio. Jesus não é um discurso moralista. Não, não é. Jesus é simples.
Ele nos alegra, Ele manifesta a sua presença real quando nós nos damos a Ele. Ele quer que nós comamos, façamos uma união sacramental. Hoje, na nossa igreja, não é dia de feriado, não. Não. Não vou servir hoje não, que eu vou viajar. Vou visitar minha família. Mas vai para a igreja. Hoje é dia de estarmos em comunidade, em adoração, a Eucaristia. Santo Agostinho, ele diz sempre assim: a pessoa para comungar tem, antes de comungar, adorar. Você faz isso? Quando chega na igreja e vai para o Santíssimo Sacramento, você vai lá pedir a Jesus para Ele, agradecer a Ele esse momento de unidade com Ele. Então é necessário que a gente vá adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e dizer para Ele como é bom estar na casa do Senhor, reunido em comunidade. Jesus hoje ele faz algumas promessas para mim e para você. Que comer da minha carne tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Permaneçam em mim, no cotidiano da sua vida. E a terceira promessa ele vai dizer: quem come viverá por causa de mim. Ele é a nossa causa, a causa do nosso viver. Que possamos pedir a Deus essa graça, deixarmos sempre diante da Santíssima Eucaristia, diante de Deus, recebendo a palavra e comendo o corpo e o sangue de Cristo para nos alimentar espiritualmente na nossa caminhada do dia a dia, do nosso cotidiano. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.